caso é que continuamos no Conselho de Gondomar, na Junta de Freguesia de São Pedro da Cova. E iremos começar então esta segunda parte com o Sr. Humberto. Eu iria perguntar ao Sr. Humberto, como é que classifica socialmente a sua freguesia? Olha, aqui a nossa freguesia, socialmente, é uma freguesia idêntica a muitas outras. Tem características de pessoas que vivem com menos dificuldade, com mais desafogo, outras que socialmente vivem com mais dificuldades e outras também com carências sociais bastante grandes, não é? Portanto, nós somos uma freguesia com perto de 17 mil habitantes, não é? E que temos, portanto, vários núcleos de população, não é? E, portanto, núcleos esses que as pessoas também foram perdendo o emprego ao longo dos tempos e que têm dificuldades e socialmente devem estar com grandes dificuldades. Uma coisa que se nota muito, Sr. Humberto, aqui é o desemprego. É sim, nós dividimos um bocado aqui no Conselho de Gondomar, muitas das vezes estamos numa freguesia, outras vezes estamos noutra, porque lidamos com várias pessoas, com outras entidades e tudo mais. Isto generaliza-se um bocado a todas as freguesias, mas em São Pedro da Cova nota-se carências sociais muito grandes neste momento, como se pode ver pelo país todo, mas aqui não é exceção. Isto é um povo muito humilde, trabalhador, é certo, mas hoje trabalha quem tem emprego e, portanto, há muita gente desempregada aqui no Conselho e na freguesia de São Pedro da Cova também. Nós temos aqui... Sr. Pedro, pegando na palavra crise que estamos realmente a atravessar, que iremos falar mais detalhadamente um pouco à frente, eu ia lhe perguntar se esta crise que estamos a ver se tem interferido com a segurança aqui de São Pedro da Cova. Do meu ponto de vista, eu penso que ainda não. Que a freguesia, apesar de várias carências que tem, apesar da taxa de desemprego ser muito elevada, apesar da taxa de pobreza também que é muito alta na freguesia, aparentemente ainda não houve assim grandes problemas em termos de segurança. Não viu um aumento da criminalidade em São Pedro da Cova? Não. Um pequeno delito, mas isso que era perfeitamente... que já vinha de trás. Claro, não, em termos... Se vocês aqui na Junta têm conhecimento, mas que eu dizer com a população, se têm conhecimento de uma queixa que acham que aumentou em relação ao que era antes? Do meu ponto de vista, penso que ainda não. Felizmente ainda não. E esperemos que se mantenha sempre muito... O Sr. Pedro falou, no princípio, há um bocado, quando estivemos a conversar, que havia muitas associações a operar, não foi operar, sediadas pelo menos aqui. E eu ia perguntar era se elas fazem um trabalho na comunidade mais focado em São Pedro da Cova, ou como o Bairro, que é uma instituição grande, não trabalha só com São Pedro da Cova, correto? Mas eu ia perguntar se há instituições a operar, por exemplo, junto de idosos, junto de pessoas com mais carências, se trabalham aqui em São Pedro da Cova e já agora quais são? Sim, há o Bem Avante, como referiu e bem, temos a Associação dos Estrelas Silveirinhos, que também tem um trabalho com os idosos, eu acho que me lembro, é o Vai Avante e o Estrelas Silveirinhos. Por exemplo, e temos a Associação dos Reformados também, de São Pedro da Cova, também, que é uma associação já com muitos anos. Que tipo de apoio é que vocês, por exemplo, a nível alimentar, fornecem Sim, fornecem, pelo menos aquilo que sei, fornecem um lanche à tarde. Portanto, os idosos passam lá à tarde, em convívio, né? E depois as associações oferecem uns lanches. Vocês não têm uma instituição que, por exemplo, funcione junto da casa das pessoas em termos... Sim, também há um apoio domiciliário lá. Também tem? Há essas duas. O apoio domiciliário é só a nível de alimentação ou a nível de cuidados, quer da casa, quer... Cuidados de higiene também. Mas qual é a instituição agora que faz isso? Ele vai avante e os Estrelas Silveirinhos. Então uma outra fazem? Onde fazem o serviço domiciliário, sim, aos idosos. Então, em termos de carenciados aqui em São Pedro, pode-se entender que estão bem servidos com as instituições. Sim, pelo menos fazem um bom trabalho. Nesse aspecto fazem um bom trabalho, que vão à casa dos idosos, aqueles mais carenciados e que têm menos possibilidades. Ok. Sr. Presidente, eu por vários momentos iríamos falar de outro assunto que não diretamente da sua freguesia. Não podemos deixar de abordar, como é evidente, numa conversa deste género, a crise que Portugal está a atravessar, nomeada por causa da Europa. Nós somos, infelizmente, um dos protagonistas desta crise. E eu primeiro iria perguntar se acha que Portugal, no fim de tudo isto, vai ter condições para se manter no mercado único e no euro, como é evidente, e se me disser que sim, eu iria pedir também para tentar dar um prognóstico
tipo, quantificar, não uma resolução deste período, mas vamos aplicar um nome técnico que é retoma. Quando é que nós iremos iniciar o percurso inverso àquilo que estava a sofrer? Portanto, em primeiro lugar, permita-me só acrescentar aqui uma questão àquilo que o meu colega acaba de dizer, que tem a ver com o facto de também hoje, através também de uma colaboração da Junta de Freguesia, a paróquia de São Pedro da Cova estar também a prestar algum apoio, tanto através de oferta de refeições, portanto, a pessoas com dificuldades económicas. Portanto, existem também, por vezes, algumas iniciativas, portanto, designadamente, portanto, uma loja social, mas pontuais. Mas, portanto, existe neste momento um serviço diário, em que são servidas refeições diariamente, portanto, a pessoas com maiores dificuldades, e de facto nota-se um crescimento desse ponto de vista, também fruto, também como o meu colega disse, portanto, fruto do crescimento do desemprego, portanto, em que São Pedro da Cova está inserido, portanto, no todo nacional, e portanto há de facto esse crescimento. Sobre a questão que me coloca sobre, portanto, Portugal, a Europa e o futuro, portanto, não deixa de ser engraçado nós hoje assistirmos, portanto, em muitos órgãos de comunicação social, que aqueles que foram, portanto, acérrimos defensores da entrada de Portugal na União Europeia e também da moeda única, hoje virem colocar a hipótese de Portugal poder sair da União Europeia e da moeda única. Dizer que, portanto, o partido pelo qual nós fomos eleitos também para esta autarquia, portanto, opôs designadamente, portanto, à integração de Portugal na moeda única, e na altura não só previu alguns dos efeitos que poderia trazer essa mesma integração, como preveniu, portanto, para esses mesmos efeitos. E, portanto, naturalmente que hoje, portanto, portanto, tudo aquilo que for uma saída imediata de Portugal, todo este processo poderá ser também desastroso, Portanto, aquilo que nós consideramos é que essa saída, para o bem e para o futuro do país, terá que acontecer. E, portanto, a manutenção nos atuais moldes, como está a funcionar, quer a União Europeia, quer a moeda única, é desastroso para o nosso país. E, portanto, isso tem a ver com outra questão que nos coloca, que tem a ver com, portanto, para quando, portanto, o período de inversão desta marcha, deste caminho de desastre, de declínio nacional. E, portanto, nós consideramos que, com esta política que está a ser seguida, com este pacto de agressão que está a ser feito ao país e que foi assinado, portanto, pela Troika Nacional, PS, PSD, CDS, com a Troika Estrangeira, portanto, o Banco Central Europeu, a União Europeia e a FMI, portanto, este caminho, se continuar a ser seguido e perseguido, portanto, levará a que, portanto, não haja de facto inversão. Nós consideramos que é preciso rejeitar, portanto, liminarmente, imediatamente, este pacto de agressão e colocar o país no sentido do desenvolvimento e do crescimento. Portanto, porque hoje também vemos, por exemplo, há um bocado dei este exemplo, portanto, as contradições entre aqueles que hoje, portanto, colocam a hipótese de Portugal sair da União Europeia e colocaram a hipótese de Portugal, portanto, entrar para a União Europeia. Por exemplo, hoje vem aí, portanto, uma série de políticos, economistas, portanto, atuais ministros, ex-ministros, portanto, ex-ministros e primeiro-ministros que hoje são Presidente da República, falar, portanto, na necessidade de crescimento económico, na necessidade até, portanto, de industrialização do país, e até utilizam a palavra reindustrialização do país. Portanto, penso que terá sido mesmo o Ministro da Economia a utilizar essa palavra. Portanto, nós consideramos que isto, de facto, continua-se a brincar com o povo português, porque estas mesmas pessoas que assinaram acordos internacionais europeus, portanto, que visavam a destruição da nossa pesca, da nossa indústria, da nossa agricultura, portanto, em que, de facto, fomos buscar alguns fundos comunitários para destruirmos, portanto, esses recursos que tínhamos, são os que agora vêm defender. E, portanto, destruímos esses recursos, portanto, os fundos acabaram-se, e agora nem temos fundos, nem temos recursos. Portanto, são os meus que agora vêm apelar à industrialização do país, péssimas contradições. Portanto, eu não posso deixar de perguntar, mediante as suas declarações, não posso deixar de perguntar uma coisa. O Sr. Presidente acabou de dizer muito bem, nós estamos numa economia estagnada, completamente estagnada. não é estagnada, portanto, é recessão. É recessão, está a querer estagnar. Então, se nós sairmos do mercado europeu, nós, como somos um país que dependemos, para sobreviver, das importações, não é? Nós importamos muitíssimo mais em produtos bem essenciais do que o que exportamos. Como é que se resolve esta déficit de balança comercial? Portanto, aquilo que eu disse, portanto, foi que toda e qualquer saída de Portugal da União Europeia, neste momento, naturalmente tem que ser preparada. Portanto,
Mas essa é uma questão que não sou eu que estou a dizer que irá acontecer. São os grandes economistas que o dizem, incluindo os economistas defensores desta moeda única. Portanto, aqueles que defendem esta moeda única, portanto, são aqueles que dizem que mais cedo ou mais tarde países como Portugal terão que sair da moeda única. Não sou eu que estou a dizer. Portanto, não é o meu partido que o diz. Portanto, são os defensores deste modelo que o dizem. Portanto, agora, o que nós consideramos é que, a acontecer esse processo, portanto, que terá que acontecer. Portanto, e será um caminho, portanto, nós consideramos que não só é inevitável como é desejável. Mas, portanto, terá que ser um caminho que terá de ser preparado. Naturalmente, que a solução não é amanhã Portugal sair da moeda única. Naturalmente que isso seria desastroso para o país. Naturalmente que isso seria desastroso. Alguém alguma vez vai ajudar Portugal a preparar-se para sair do euro? Portanto, eu penso que terá que ser o povo português a definir o seu futuro. Terá que ser o povo português, só o povo português é que pode resolver os seus problemas. Portanto, essa ideia de que nós vamos resolver, essa ideia de que nós vamos resolver os nossos problemas, portanto, e a prova está aí à vista. A ideia de que nós vamos resolver os nossos problemas com a ajuda da Alemanha e, portanto, dos grandes bancos europeus e nos Estados Unidos, portanto, é uma ideia que, portanto, está aí à vista, portanto, que está ultrapassada. Portanto, o país está-se a afundar, portanto, com esta ajuda que dizem que nos estão a prestar, o país está-se a afundar ainda mais. E, portanto, isto não é solução. Este caminho é um caminho de desastre. Hoje, dia 3 de janeiro, dia que estamos a gravar este programa, nós fomos, nós, Portugal, foi à Banca Internacional buscar dinheiro a 7%, quando há bem pouco tempo ia buscar a 20%. Chegou a buscar a 20%. Não acho que aquela uma melhoria. Digamos que hoje é 7, amanhã é 10 e depois é 25. Portanto, digamos que tem havido, todos nós, todos os dias somos confrontados com notícias e contra-notícias e alterações, portanto, todas as reuniões europeias são históricas, portanto, um dia, portanto, temos dados que vamos no bom caminho, outro dia temos dados, portanto, mesmo que o país, por exemplo, venha em algum momento a reduzir o seu déficit, mesmo que isto venha a acontecer, a verdade é que no final de todo este processo, portanto, nem no essencial o déficit do país estará resolvido, nem pelo contrário, e sobretudo, portanto, o déficit externo, portanto, aumentará e, portanto, teremos a economia destruída. Porque é disto que estamos a falar? Porque a economia, portanto, não é uma coisa abstrata. A economia não é especulação, a economia é, de facto, portanto, a satisfação das necessidades das pessoas. Isto é que é a economia. E, portanto, que nos interessa a nós, até podermos ter este ou aquele dado positivo, se cada dia que passa temos mais desemprego, temos, portanto, mais empresas, portanto, pequenas e médias empresas a encerrar, não é? Cada dia que passa temos mais problemas sociais, cada dia que passa temos mais fome, portanto, a cada dia que passa temos mais crianças com problemas, portanto, alimentares. Portanto, que nos interessa, até termos este ou aquele fenómeno, portanto, hoje é mais positivo, amanhã é mais negativo e andamos nisto. Portanto, andamos, de facto, nestas contradições todas do sistema. Portanto, amanhã vem o Eurostat diz uma coisa, depois vem o IBC diz outra, o FMI tem uma opinião diferente, e depois o governo português aponta numa previsão, portanto, que depois não era bem aquela, e a verdade, portanto, é que se vai enrolando, portanto, ou vai-se tentando enrolar o povo em toda esta questão, mas a verdade é que, para dia, o povo português está mais pobre, está a empobrecer, e, de facto, está-se a desvalorizar, portanto, o trabalho, está-se a embaratecer o trabalho, está-se a aumentar a exploração, portanto, e os problemas essenciais da economia do país, portanto, do crescimento económico, portanto, do emprego, etc. Esses continuam por resolver. Sr. Presidente, acho que deixou bem claro, certo ou errado, o futuro dirá, deixou bem claro a sua opinião. Nós apenas estamos. Acho que todos nós percebemos, o nosso telespectador percebeu, o Sr. Freguês, que é, no fundo, o seu colírio direto, percebeu a sua ideia. Portanto, penso que podemos avançar sobre estes temas que não há mais nenhuma dúvida. Vou continuar com o Sr. Presidente, porque vamos falar que sim. Queria que nos explicasse em que situação está em termos monetários. Portanto, como Presidente da Junta, é o meu primeiro mandato. Portanto, eu fui eleito, o Executivo da Junta foi eleito há pouco mais de 3 anos. Portanto, na altura fui eleito com 23 anos. Tinha sido membro do Executivo anterior, também, portanto, com o meu colega vogal, atual vogal do Executivo. Portanto, é o meu primeiro mandato nesta Junta de Freguesia, na função de Presidente da Junta. O que nos reporta à pergunta imediata, que é candidato?
Portanto, nós consideramos que essa questão não se coloca no presente momento. Nós estamos numa luta, nós neste momento, da agregação pode ser portanto, aquilo que nós podemos dizer, portanto, e aquilo que eu posso dizer é que, portanto, estamos disponíveis para continuar a dar o nosso contributo para o desenvolvimento desta freguesia e para o desenvolvimento deste concelho e para o desenvolvimento deste país. Portanto, essa é a nossa disponibilidade. E, portanto, e neste momento estamos concentrados numa grande tarefa. E neste momento a nossa grande tarefa é lutar pela identidade desta freguesia, lutar para que São Pedro da Cova continue a existir como freguesia. Portanto, consideramos que a seu tempo será dada a resposta a essa questão. Portanto, nós não sabemos, por exemplo, em que quadro legal se vão realizar as próximas eleições autárquicas. Portanto, que interessa estarmos hoje aqui a dizer que somos candidatos, portanto, ou que sou candidato, ou que somos candidatos à ajuda da freguesia de São Pedro da Cova, ou que, portanto, ou uma possível agregação, portanto, ou um outro organismo, que interessa. Portanto, neste momento, essa questão, portanto, neste momento, interessa a tarefa imediata. E a nossa grande tarefa imediata é a luta por esta freguesia. Permita-me que lhe diga, não é tanto verdade o que o Sr. acabou de dizer, já passaram colegas seus por este programa que estão desagradados com este tipo de situação, que dizem que a vontade de continuar que é zero, não tem... Portanto, mas vamos ver, portanto, isso, digamos que é um estado de alma, portanto, o sentimento de alguns dos meus colegas, e eu conheço alguns dos meus colegas, portanto, mas há muitos, portanto, mas eu não estou a dizer que o nosso estado de alma, e portanto, isto quero esclarecer essa questão, o nosso estado de alma não é, portanto, no sentido de abandonar, portanto, a população apenas porque este governo está a propor medidas e está a impor medidas que são negativas para a nossa população. Portanto, cada um reage, esta ideia de cada um reage com as forças que tem, com a motivação que tem e com a disponibilidade que tem. Aquilo que nós estamos a dizer é que nós, a estas medidas que nos estão a ser impostas, respondemos com mais luta, com mais intervenção. Com mais luta, com mais intervenção. E consideramos que os autores destas medidas têm que ser condenados nas eleições também. E, portanto, estamos disponíveis, portanto, para continuar a contribuir para o desenvolvimento desta terra. Como, neste momento, não podemos, de facto, responder à sua questão, porque não sabemos em que quadro legal se vão realizar as próximas eleições autárquicas. Sr. Presidente, e já na entrevista que é bom de se fazer, Sr. Presidente, é eloquente naquilo que diz, muito bem. Portanto, vamos ter que saltar aqui um bocadinho e eu lhe perguntar o que é que falta fazer na sua freguesia? O que é que falta fazer na freguesia? Eu penso que falta sempre fazer qualquer coisa. E São Pedro da Cova é uma freguesia com dificuldades, com problemas, nós não os negamos, nós procuramos branquear. Temos problemas, temos dificuldades, são muitos e de diversa ordem. Portanto, agora, consideramos é que é preciso estabelecer prioridades. E prioridades também de acordo com o contexto em que vivemos. E é preciso ter sempre em conta que muito daquilo que falta fazer, portanto, algumas dessas necessidades podem ser da nossa responsabilidade, portanto, direta ou indireta, mas muitas questões, de facto, não são da responsabilidade da Junta de Freguesia, portanto, do município, portanto, questões estruturais, portanto, a questão do emprego, questões sociais, portanto, fundamentais, etc. E mesmo outras, portanto, intervenções que nós consideramos fundamentais, por exemplo, a questão da necessidade ainda de preservar muito daquilo que é o nosso património histórico, portanto, que está aí destruído, portanto, abandonado, que precisa ser preservado, portanto, e que o Ministério da Cultura continua a não ter uma palavra, portanto, e uma atenção, de facto, para isso. Agora, nós inauguramos recentemente este edifício da Junta de Freguesia, era uma necessidade objetiva, portanto, éramos uma freguesia sem edifício sede da Junta de Freguesia há cerca de 19 anos. E, portanto, isto para nós era, de facto, uma necessidade. Fizemos obras de modelação, portanto, também no nosso Museu Mineiro, ainda, portanto, no ano passado. Estamos numa luta pela remoção dos resíduos perigosos que aqui foram depositados em São Pedro da Cova em 2001. Portanto, e nos últimos 2 anos conseguimos importantes vitórias sobre esta matéria. Portanto, lembramos que há 2 anos os resíduos que aqui se encontram depositados eram considerados como não sendo perigosos. Portanto, e até fomos apelidados de alarmistas em todo este processo. E a verdade é que num processo que vem de há 2 anos para cá, conseguimos que se fizessem novas análises aos resíduos, portanto, que se confirmasse, portanto, aquilo que alertávamos e que fosse terminada a remoção, e está neste momento a decorrer o concurso público internacional para a remoção desses resíduos, numa das maiores operações de remoção de resíduos perigosos, alguma vez realizada não só no nosso país, como também, portanto, ao nível europeu. E, portanto, mas existem outras necessidades. Por exemplo, nós continuamos a considerar que faltam aqui equipamentos sociais, por exemplo, de apoio à juventude, de apoio à terceira idade, mesmo de apoio à infância.
Continuamos a considerar que, portanto, é necessário um policiamento de proximidade, portanto, com maior portanto, incidência. Continuamos a considerar, portanto, que esta freguesia, por exemplo, tem potencialidades naturais. Portanto, falei no início da questão do nosso rio, portanto, que é necessário desenvolver uma estratégia, portanto, não só, portanto, localizada aqui na freguesia de São Pedro da Cova, mas, portanto, que englobasse todos os municípios por onde passa, por exemplo, o Rio Ferreira, que atravessa também a nossa freguesia, o município de Palombo, portanto, de Passos Ferreira, portanto, de Gondomar. Portanto, precisamos de uma estratégia, por exemplo, de aproveitamento do nosso rio, de aproveitamento da nossa área florestal, não é? Portanto, temos aqui um grande pulmão, portanto, aqui em São Pedro, que apanha também a zona de São Pedro da Cova, portanto, e que é, portanto, das maiores áreas florestais de toda a grande área metropolitana do Porto, apanha a Serra Santa Justa, Pias, Castiçal, etc. E, portanto, consideramos que há muito trabalho a fazer. Há muito trabalho a fazer. Sr. Presidente, a relação com a Câmara é boa? Portanto, digamos que estamos a falar de, tanto a Câmara, tanto que é gerida pelo Movimento Valentim Loureiro, com o PSD, portanto, uma coligação, portanto, que hoje é uma coligação, mas que resultou, portanto, de uma divisão, e de uma junta de freguesia que é gerida pela coligação democrática unitária. Portanto, aquilo que nós temos procurado é que as nossas relações sejam institucionais, portanto, e que sejam relações, portanto, sempre tendo em conta, portanto, o benefício da população de São Pedro da Cova. Portanto, aquilo que temos procurado ao longo deste mandato é, portanto, procurando assumir uma posição reivindicativa quando assim tem que ser e procurando com cordialidade resolver problemas, portanto, que afetam a população de São Pedro da Cova. Digamos que, portanto, essa questão, portanto, da relação, normalmente é uma questão que se coloca muito, mas, portanto, no nosso entender... Sabemos que nos municípios não é. Sim, portanto... CDU e até por isso PS, CDS, sabemos que nós bem perto daqui, sim, que há autarquia... Sim, não, mas eu ia acrescentar essa ideia. Portanto, eu penso que, portanto, e tem sido um bocado aquilo que nos tem orientado na nossa atuação. Cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Nós assumimos as nossas responsabilidades. E a Câmara? Nós assumimos as nossas responsabilidades. Portanto, nós, portanto, temos relações com a Câmara, temos protocolos com a Câmara, portanto, mas isso não impede que quando, portanto, temos que assumir uma posição crítica, quando temos que assumir divergências, já assumimos recentemente, portanto, a Junta de São Pedro da Cova, contra, por exemplo, e opôs-se e continua a opor-se à aproveitação dos lixos e da limpeza urbana do Concelho. Fomos a única Junta de Freguesia a fazer, portanto, assumimos, portanto, não há dúvida nenhuma disso, portanto, nas questões essenciais, naquilo que determina, portanto, aquilo que são as diferenças, portanto, de orientação política, portanto, nós assumimos, portanto, não temos qualquer problema nisso. Com a saída do Major já vamos mudar a Câmara ou não? Portanto, nós consideramos que, portanto, a Câmara pode mudar com o reforço da CDU, portanto, é isso que nós consideramos e, portanto, a CDU está disponível para assumir as responsabilidades que o povo de Gondomar lhe queira atribuir. Portanto, não pensamos que... nós temos uma visão coletiva dos projetos políticos, portanto, não temos uma visão individual. Valentim Loureiro está de saída, vamos ver. Portanto, o Valentim Loureiro diz que o seu movimento é candidato às eleições autárquicas, portanto, ainda não se conhece em que posição figurará, se será candidato à Assembleia Municipal. Vamos ver. Portanto, a experiência e a prática têm demonstrado que, portanto, que às vezes, portanto, nem tudo aquilo que está anunciado e nem tudo aquilo que parece, portanto, acaba por ser. E, portanto, essa questão, portanto, para nós, portanto, consideramos que, de facto, é possível um outro rumo para o município, portanto, é possível inverter, portanto, uma outra política para o município. Defendemos isso. Eu, começando pelo Sr. Pedro e acabando no Sr. Presidente, queria pedir para deixar uma mensagem ao Sr. Município, de esperança ou não, e o que, no fundo, a mensagem que lhe quiser deixar em termos do rumo que este município, que esta freguesia, não é, deverá tomar. Ora bem, consideramos que São Pedro da Cova vale a pena viver em São Pedro da Cova, com as suas gentes, com a junta de freguesia que está neste momento a governar a freguesia. Achamos nós que vale a pena continuar a lutar pela freguesia, pela identidade,
por tudo de mal que fizeram esta freguesia, com a colocação dos lixos tóxicos que vieram da siderurgia, com tudo o mal que quiseram fazer a nós. Portanto, continuamos a achar que vale a pena lutar por uma vida melhor, por muitas dificuldades que nos queiram pôr, consideramos nós que baixar os braços não é a solução. E o Sr. Pedro ia carregar para ajudar a solução? Na medida do possível. Sr. Berto. A mensagem que eu gostava de deixar também aqui aos fregueses de São Pedro da Cova é uma mensagem de muita esperança e muita confiança num futuro que um dia deste há de mudar, e há de mudar pelas mãos do povo, como já disse aqui o Daniel, há de mudar pelas mãos do povo, e no que diz respeito a nós, e em particular à minha pessoa, tudo faremos para que esse futuro seja melhor e o seu dia-a-dia possa ser aliviado por aquilo que nós, dentro das nossas possibilidades, podemos fazer, que é às vezes, quando se abre a porta da Secretaria aqui da Junta, ter as pessoas para o Sr. Presidente atender e para chorarem no ombro ou dizerem as dificuldades que lhe vêm na aula. O Presidente da Junta também serve para isso, e não só, todos os outros colegas. Uma mensagem de muita esperança, muita fé e confiança no futuro melhor que há de vir. Portanto, esta ideia, estamos com vários projetos em mão, portanto, estamos a lutar em várias frentes, portanto, como já lhe disse hoje aqui, na luta pela extinção da freguesia, contra a extinção da freguesia, portanto, na luta pela remoção dos resíduos perigosos, portanto, agora, por exemplo, em defesa dos serviços públicos de transportes, etc. Portanto, a mensagem que queremos deixar é que, de facto, nós não sabemos, portanto, se, ao desenvolver estas lutas, portanto, se as vamos ganhar ou não, mas há uma coisa que sabemos, é que se nós fizermos, vamos perdê-las de certeza absoluta. E, portanto, esta ideia de que não perderemos nenhuma batalha por falta de comparência. Portanto, da nossa parte, a população pode esperar toda a dedicação, todo o empenho, disponibilidade para continuar, portanto, esta luta em defesa da nossa identidade, a afirmação da nossa freguesia. Portanto, não vamos atirar em nenhum momento a toalha ao chão. E, portanto, essa esperança, portanto, que queremos que a população tenha, portanto, e que tenha essa ideia da nossa disponibilidade. Mas também queremos dizer à população que contamos com a sua disponibilidade, contamos com a sua força, porque, portanto, vamos também até onde as forças nos permitirem e até onde a nossa população quiser. Portanto, é essa a ideia que queremos aqui deixar. Mais do que a dizer, mais do que contar com o Presidente da Freguesia de São Pedro da Cova, pode contar com o cidadão da Nogueira. Portanto, pode contactar com este Executivo, pode contactar com as pessoas que fazem parte deste Executivo, pode continuar com essa disponibilidade, pode continuar a contar, seja na Junta de Freguesia, seja, portanto, na Associação, seja no dia-a-dia, pode continuar a contar. Portanto, porque antes de sermos eleitos, antes de estarmos nesta função, de facto, somos cidadãos desta freguesia, aqui nascemos, aqui crescemos, aqui vivemos e aqui queremos continuar a viver ao lado desta população, portanto, de que tanto nos orgulhamos. Ok, Sr. Presidente, acho que ficou bem claro a posição do Sr. Presidente em relação à freguesia. Em relação à atual momento do mapa autárquico proposto, em relação à crise do país, penso que o Sr. Presidente deixou bem claro para o nosso telespectador e essencialmente para o seu freguês, que é o público-alvo deste nosso trabalho, as suas ideias, não é? E o quanto vale São Pedro da Cova. Espero tudo bom para a sua freguesia, não é? Da nossa parte, agradecemos uma vez mais a presença do Sr. Pedro, do Sr. Roberto e do Sr. Presidente por nos receber nesta sua casa magnífica, deixe-me dizer, e nova, não é? E esperemos que venham fazer uso dela durante muitos anos. Agradecemos nós o bom trabalho. Quando assiste o telespectador e continuamos de novo neste conselho qualquer, de certeza neste seu programa ou aqui em sua casa. Até lá então.